Boa noite, queridos amigos. É sempre uma grande alegria nos encontrarmos, mesmo que seja de maneira virtual, mas é uma oportunidade de levarmos a palavra do Mestre a todos os lares, a todos os irmãos que frequentam as casas espíritas, né? Principalmente a nossa querida Amor e Luz, neste momento tão conturbado, mas que busquemos refúgio sempre nas palavras do Mestre Jesus. E essa noite vamos primeiramente pedir ao meigo Rabi da Galileia que nos intua, que nos abençoe e que toda essa energia que nos une se expanda até seus lares, que sejam todos abençoados, que sejam tranquilizados e que possamos absorver palavras lindas do Evangelho. Esta noite vamos falar do Evangelho de Mateus, na passagem do capítulo 10, versículo 14, sacudir o pó das sandálias. Nesta passagem, Mateus cita o seguinte: quando alguém não quiser vos receber, nem escutar as vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó dos vossos pés. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violeis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. E isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus mandou os seus discípulos, aos pares, 12 discípulos, para espalharem a boa nova. Mas Jesus, antes, tido uma rejeição numa aldeia da Samaria, ele resolveu prevenir os discípulos, os alertando com esse costume judeu. Os judeus tinham esta prática. Quando eles iam a alguma aldeia, algum lugar que não eram judeus, que eram pagãos para eles batiam os pés realmente. Então Jesus usou essa alegoria, dizendo para eles que se eles não forem aceitos, que eles batessem o pó de suas sandálias. Nessa certa feita que eles não foram aceitos na aldeia na aldeia samaritana, os discípulos se revoltaram, queriam que ele descesse um raio, uma chama de fogo dos céus que queimasse aquela aldeia. E Jesus disse que jamais, porque ele era o Filho do Pai e ele veio para pregar a paz, e não a discórdia entre os homens. Então ele prevenindo esses discípulos como estagiários que preparava para depois pregarem a boa nova, ele usou essa alegoria. Mas nós temos que trazer para a doutrina espírita e buscar a compreensão. O que significa esse sacudir o pó, bater as sandálias? E aí Emmanuel vem nos trazer um texto maravilhoso através da psicografia de Chico Xavier e depois também o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes de Francisco do Espírito Santo Neto, ele vem trazer também essa explicação. Emmanuel fala que esse bater, o sacudir do pó, é a extinção do fermento doentio, dos nossos ciúmes, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos. Por que que é o pó? O pó é um resíduo. Então, ele traz essa ideia, essa metáfora de nós também, quando não nos magoarmos com as pessoas, não retermos esse pó do ressentimento que faz mal para o nosso espírito. Toda vez que nós guardamos a mágoa de alguém, o primeiro prejudicado somos nós, porque isso fará mal para o nosso espírito e posteriormente para o nosso corpo.
Então, esse fermento doentio que Emmanuel nos fala é para não deixar crescer em nós esses sentimentos negativos, essas mágoas, essas perversidades que são os desvios do bem, a materialidade, não deixarmos crescer em nós só esse querer sempre viver pelo material e deixando de lado essas coisas espirituais. Também essa questão de querermos convencer as pessoas. Como Jesus dizia, se chegares naquela casa e não quiserem abrir a porta, se não lhe ouvirem, batam os pés e saiam em paz. Diz também que se forem recebidos, que abençoem aquele lar, que levem a boa nova. Trazemos isso para nós, que estudamos a doutrina espírita, que somos felizes com as descobertas que fazemos no nosso dia a dia, nas nossas pequenas vitórias da reforma íntima, né? Que é tão bom quando a gente consegue dar um passo e percebe, puxa, que bom que hoje agi dessa maneira. Ou então também que nos policiemos, que vigiemos os nossos pensamentos, aquele nosso pensamento negativo, aquele pensamento que não faz bem à nossa evolução, que também nós possamos nos policiar. E aí Jesus diz: batam as sandálias, batam o pó e vão embora. Nós não devemos querer colocar ideias da nossa crença em ninguém. Nós temos que mostrar, através do exemplo, as transformações que essa doutrina está operando em nós, na nossa conduta, porque, como diz Bezerra de Menezes, o exemplo arrasta multidões. E essa questão de não querer incutir ideias, nós temos que fazer de outra maneira. Nós temos que aconselhar aquela pessoa, levar a palavra do mestre, dar o conselho ali, explicar. Dependendo daquela maneira que a pessoa agir, deixa que ela siga, porque cada um tem um momento de absorver aquele ensinamento. Cada um tem um momento de trazer aquilo para o seu dia a dia. Então, às vezes, nós nos revoltamos até, porque queremos que todos sigam aquilo que foi tão bom para nós. Ou então, uma pessoa quer fazer caridade, quer ajudar, quer ser uma pessoa que colabore no seu centro espírita, no meio onde está. E a família não apoia e ela se entristece. Ou então aquela pessoa idealista, cheia de planos, cheia de sonhos e não consegue influenciar o outro. Bater, sacudir o pó, dar o exemplo, plantar a semente, mas recuar, porque cada um tem seu livre-arbítrio. Vivemos um tempo de muitas incompreensões, de muitos preconceitos, de pessoas revoltadas, de pessoas brigando por situações, por opiniões políticas, e aí é o momento de sacudir o pó. Não ficar discutindo. Cada um pensa de uma maneira, vamos respeitar. Cada um amadurece num tempo. Também nos ressentimos, às vezes nos decepcionamos com experiências. Às vezes estamos assim tão entusiasmados e aí nos decepcionamos. E nós só nos decepcionamos quando nós estamos muito, muito empolgados com aquela situação. Não estamos preparados para receber aquele não. Então, o sacudir o pó das sandálias, essa poeira, é uma função do semeador do bem. Nós temos que estar sempre preparando um terreno bom e largando as nossas sementes. E como diz a parábola do semeador, tudo vai depender desse terreno que receber essa semente. E o pó, quando ele se acumula, ele pode ser um grande adubo para o egoísmo, para a inveja, para a mágoa, para um ego ferido. Então, sempre nós temos que tentar
melhorar esse padrão vibratório para não nos debilitarmos espiritualmente. E temos que também fazer uma reflexão, indo lá para o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala dos infortúnios ocultos, porque nós achamos às vezes que só acontecem as grandes calamidades, as pessoas se unem naqueles momentos horríveis de como estamos agora, muito importante, a caridade, né? A caridade material, tudo que acontece diante da calamidade. Mas e os infortúnios ocultos? Os pequenos desastres que acontecem com as pessoas, os infortúnios que a pessoa fica sofrendo calada. Às vezes nos preocupamos lá fora com a grande calamidade e temos uma pessoa sofrendo, carente ao nosso lado e não percebemos. Às vezes achamos que a grande obra está lá fora e como está no nosso lar, não há nenhum infortúnio oculto, não há nenhuma pessoa triste, ressentida, preocupada, precisando de uma palavra amiga. Não há um amigo esperando um telefonema nosso, já que passamos por um momento que não podemos estar nos aglomerando. Mas então, nós temos que entender que esses infortúnios ocultos, às vezes, nós não batemos o pó das nossas sandálias, não sacudimos, ficamos guardando esses ressentimentos e não olhamos para o lado que tem uma pessoa que nós achamos que nos magoou, mas na verdade ela está carente de uma palavra amiga, de uma compreensão, de deixar lá aquela nossa sementinha da palavra boa, mesmo que ela diga que não ouviu, que não entendeu. André Luiz nos conta uma história que uma moça, ela gostava muito daquelas festas que havia muita sexualidade, umas festas bem de libertinagem. Ela gostava daquele tipo de vida. E numa dessas ocasiões ela engravidou e ela continuou participando daquelas festas e tudo. E para que não vissem que ela estava grávida, ela começou a se enfaixar cada vez mais, apertando a barriga. E os bons amigos espirituais viram que ela já estava caminhando para um aborto, de tanto que ela estava agredindo aquele bebê. E eles intuíram uma boa pessoa que trabalhava com ela, sua empregada, no dia que seria fatídico, que se ela novamente repetisse aquele processo de aperto naquele bebê, ela ia sofrer um aborto. E essa pessoa começou a conversar com ela e aconselhar para que ela não fosse naquela festa naquele dia, que ela ficasse em casa, que ela descansasse. E essa empregada ficou por 2 horas tentando convencê-la, dando conselhos, que ela mudasse de atitude. E ela sempre, não, eu vou, eu gosto, não vai acontecer nada. E assim aconteceu, ela foi. E lá ela se sentiu mal e teve que ser socorrida e acabou perdendo o bebê. Aí a equipe espiritual, eles perguntaram para André Luiz por que eles fizeram aquilo, envolveram aquela pessoa para a pessoa tentar ajudar, sabendo que ela sofreria esse aborto. E André Luiz explica que aquela pessoa, aquela moça, ela recebeu todos aqueles conselhos, todas aquelas informações para ficar gravado no espírito dela, para ficar marcado aquele erro. Aí ela partiu para a espiritualidade, enfrentou toda aquela consequência do seu ato, mas ao retornar ao plano terreno, ela trouxe consigo, na sua consciência, aquelas palavras daquela empregada, daquela amiga, que tentou trazê-la à razão, tentou ajudá-la
e ela não ouviu. Então, aquele erro ficou marcado e ela trouxe aquilo com ela. Por isso que às vezes nós temos aquela coisa da consciência. Nós vamos fazer alguma coisa e fica aquele grilinho lá. Mas isso está certo? Eu devo fazer isso? Não devo? São os erros que ficam marcados na nossa trajetória. Então, são os pós que nós vamos ter que ir sacudindo pela nossa vida. Na parábola do filho pródigo também, o filho resolve ir embora, o pai dá conselho, mas o pai liberta, ele tem livre-arbítrio. O filho sai, faz tudo que faz, ele vai para festas, para boemia, vai perdendo tudo que tem, passa trabalho, passa necessidades e volta. Quando ele retorna, quem vê primeiro ele se aproximando? O pai. E o pai vê ele descalço. Usar sandálias naquele tempo era uma condição das pessoas que estavam melhor financeiramente. Então, o pai pega e pede a um empregado que vá buscar sandálias limpas para o filho. Então, isso significa que ao chegar, ele colocou sandálias limpas, que não tinha aquele pó dos pés que ele trouxe e nem de sandálias que ele trouxesse. Ele colocou sandálias limpas naquela nova etapa da sua vida. Calçou essas novas sandálias. Então, é muito bonita essa passagem que fala que nós temos que ir sempre nos analisando para não irmos trazendo, acumulando esse pó conosco. Ah, ficou ressentido com um, melindrado com o outro. Ah, o outro não gosta de mim. Ah, isso não deu certo, ele não fez como eu queria. Nós temos que já nos preparar para uma maturidade espiritual, que assim nós vamos evoluindo. À medida que nós vamos compreendendo que o outro tem o livre-arbítrio. O pai que fica triste, que dá bons exemplos, que o filho não segue. Ele planta aquela semente. Se o filho não seguir, será responsabilidade dele. O professor apaixonado por ensinar, por passar aquele saber, e o aluno preguiçoso relapso, que não aceita, que não quer. É triste também, mas cada um tem o livre-arbítrio. Cada um seguirá com o pó das suas sandálias. Então, como diz Divaldo Franco, quando eu fico me ressentindo com o outro, é como eu querer matar o outro tomando veneno. Esse pó que vai acumulando de toda essa coisa que vai ficando conosco, vai gerando essa camada que vai nos fazendo mal. Então, o grande objetivo da doutrina espírita, o foco que nós temos que ter no momento que nós abraçamos a doutrina de amor, é isso. É a nossa reforma íntima, é o nosso vigiar, não vigiar o outro, mas vigiar principalmente a nós, para que possamos mudando o nosso dia a dia, nós vamos sendo exemplo para mudar o planeta Terra, o nosso planeta tão sofrido atualmente. E o que nós não podemos fazer em atos, que hoje até está muito difícil, vamos fazer vibrando em oração, porque é um momento que a oração é tão necessária, um momento de tantas dores, de tantas perdas. Vamos sempre vibrar em oração, em amor, para colaborar, para que quem passa por essa dor consiga ter uma brechinha no seu coração dolorido para compreender a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, o perdão das ofensas, o não ressentir, o não ficar com pó acumulado nas sandálias. Então, irmãos,
é a grande bênção da doutrina espírita, essa fé raciocinada de nós compreendermos, procurarmos compreender, porque quando a dor bate à nossa porta, sabemos que é difícil. É difícil nós trazermos a teoria para a prática, mas fazermos um esforço, pelo menos em oração, abrirmos o nosso coração, porque quando nós entramos em oração, os bons amigos espirituais, eles conseguem acessar o nosso campo vibratório. E aí nos intuem, nos acalmam, dão uma amenizada no nosso coração sofrido por perdas particulares ou o nosso coração sofrido de ver o sofrimento do mundo, da solidariedade, porque isso também é caridade, colocar-se no lugar do outro. E por falar em caridade, um momento muito importante de caridade, mas a caridade material e principalmente a caridade moral, de sermos essa mão estendida nessa hora que tantos sofrem, parando de nos preocuparmos com as nossas sandálias empoeiradas e abrindo o nosso coração. Então, meus irmãos, vamos lançar sementes ao solo sem a pretensão de aplausos, sem reconhecimentos, sem querer ter o incenso da aceitação das nossas ideias, para que haja florescimento nessa terra fértil do nosso coração, para que possamos expandir todo esse bem que essa doutrina nos faz e que possamos ser exemplos de luz, sementeiras por onde andarmos, que onde estivermos podemos ser luz na vida do nosso irmão. E se o nosso irmão está precisando de muita luz, que sejamos essa luz, que não sejamos apenas um egoísta preocupado com o pó das suas sandálias. Então, assim, eu deixo um grande abraço a todos, que Jesus permaneça em seus lares, abraçando a todos, amparando e confortando nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade. Paz e bem a todos.